Bom dia, bom dia, bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Bruna Oliveira e nós estamos juntinhas aqui nessa jornada da mulher emocionalmente saudável. Hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, nós vamos aprender um pouco como que uma mulher saudável, uma mulher emocionalmente saudável, integra o seu passado, né? Lida com o seu passado. E o título da nossa reflexão hoje é Você não tem um passado, e sim uma história. E para isso nós vamos utilizar da vida de Esther, né, que é uma mulher tão mencionada em retiros de mulheres, culto, reuniões, congressos de mulheres. E foi uma mulher que, sabe, teve uma maturidade tão grande para lidar com as suas dificuldades, que a gente precisa mencioná-la como, né, uma mulher saudável emocionalmente e tem muito a aprender com ela. A Bíblia começa a história de Esté a partir da destituição de Vasti a coroa. O rei Xerxes estava dando uma grande festa e queria muito apresentar a rainha para os seus convidados, e ela, numa postura desonrosa, ela não participa ela não atende o convite do rei, porque já estava fazendo uma festinha particular. Aquilo ali, aquela desonra, promoveu um grande constrangimento ao rei, obviamente, e ele a destitui do seu lugar de rainha e decide promover um concurso de beleza para promover a próxima mulher que ocuparia aquele lugar, o lugar da rainha do seu lado. Várias mulheres da cidade de Suzã, ali daquela província, participaram daquele concurso e Radassa, orientada pelo seu pai adotivo, Mordecai, decide participar também. Só que o curioso de toda essa situação é que Radassa, ela tinha alguns pontos negativos que talvez a impedissem de participar, de querer participar daquilo ali. Ela era uma menina pobre, exilada, escrava, ela não era nativa, ela não vinha de uma linhagem real, ela não tinha um apadrinhamento de ninguém. Então a gente vê muita coisa contra, né? Ela tinha um passado com muitos sinais negativos que talvez seria um impedimento para que ela pudesse ser escolhida. Então ela poderia olhar para aquela situação e pensar assim: nem eu vou participar, não, eu não tenho nenhuma chance. Eu não tenho nenhuma chance porque eu não venho de linhagem real, eu não sou desse povo, perdi minha família toda, eu não tenho uma família organizada, eu não tenho uma posição na sociedade, eu sou uma escrava, então isso aqui não vai dar certo. Só que pelo contrário, o passado doloroso de Radassa não a constrangeu de participar daquele concurso de beleza. E assim, olha, eu fico pensando que assim, quantas vezes, né, nós permitimos que as dores do nosso passado decidam pelo nosso presente. A gente rotula o nosso passado, tratamos o nosso passado como um erro de percurso, como um defeito. E aí, quando a gente olha para esse passado como um defeito, a gente perde a força que ele tem para nos impulsionar na nossa história. Então, toda pessoa que exclui o seu passado, que desintegra o seu passado, que não entende que seu passado é uma força na sua vida, essa pessoa, ela tende a se diminuir diante do presente, porque olha o passado de uma maneira errada. Então, nós precisamos aprender uma nova forma de olhar para o nosso passado, de integrar esse passado, para que a gente possa transformá-lo numa grande força na nossa vida. Então, olhar o passado como parte importante da nossa história faz com que ele se transforme numa força. Agora, quando você olha o seu passado como um erro de percurso, você perde a força e você perde muito daquilo que você pode construir no seu presente, que é a sua vida emocional, que é os seus sonhos, os seus propósitos. O interessante disso tudo é justamente isso, que Radassa, ela só se transformou em Esther, né, por causa do quê? Da sua história.
por causa da sua história de orfandade, de escravidão, de exílio, né? Por causa de todo esse contexto na vida dela, é que essa Radassa se transformou em Esther. Por quê? Porque se Radassa fosse uma judia comum, com uma família organizada, todo bonitinha, né? Papai, mamãe, filhinho, tudo ali dentro da sua cultura, dentro da sua comunidade. Ela jamais se sujeitaria a participar de um concurso de beleza para casar com um homem ímpio. Pensa comigo, que foi justamente tudo de ruim do passado dela que impulsionou ela para esse lugar de libertadora, de rainha, de mãe espiritual. Se ela fosse uma judia comum, com uma família toda organizada, ela não ia querer se casar com um homem ímpio. Ela não queria querer se casar com um homem que não fosse da sua cultura. Então, a maior vergonha da vida dela foi a que colocou nesse lugar de honra. Por quê? Porque ela soube integrar o seu passado. Ela não viu o passado como um defeito, e porque ela não viu o passado como um defeito, ela não se diminuiu diante dele. Agora, se ela tivesse visto o passado dela como um defeito de percurso, ela ia se diminuir diante do presente e ela não teria a oportunidade de ser honrada, né? Não teria a oportunidade de viver uma história com a força como essa história dela. Então, assim, olha, o nosso passado, ele precisa ser incluído como nossa história e não como uma parte da nossa vida que nós queremos negar ou esquecer. Nós precisamos entender que nesse passado, tem uma força. E essa força pode nos impulsionar para um lugar de superação e honra. Então, assim, nós precisamos fazer do nosso passado um trampolim para subir e não uma cova para sepultar as nossas vidas, a nossa vida emocional, os nossos sonhos, sabe? Para sepultar o nosso presente. Então, não permita que o seu passado seja uma cova, uma sepultura, mas um trampolim que vai te impulsionar. Tome essa atitude, sabe? Meu desejo do meu coração e a minha oração é que você tome essa atitude de entender que você pode transformar seu passado em uma força, que você pode e que essa força vai te incluir em alguns lugares. Olha só, gente, esconder, excluir, se vitimizar, se diminuir pelo que aconteceu, não vai te fazer crescer. Pelo contrário, isso vai te adoecer. A atitude de esconder, excluir, ficar vitimizando com relação ao passado, só te adoece, não faz crescer. O que faz crescer é a inclusão. Toda exclusão da nossa história só nos faz adoecer. Né, isso eu trato muito em terapia, né, com os meus pacientes, com os meus clientes, que a gente precisa integrar as coisas na nossa história, que tudo que nós excluímos irá nos adoecer. Agora, aquilo que nós incluímos se transforma numa força nas nossas vidas. Então, uma mulher saudável é uma mulher que inclui e não exclui sua história, entendendo que nela há força e não a mutilação do seu eu. Então, a gente mutila quando a gente exclui, a gente não pode, a gente tem que aceitar. Essa é a nossa vida, essa é a nossa história. Então, como é que eu vou viver uma história se eu vou cortando os pedaços dela no meio do caminho? Não pode. Então, assim, eu queria trazer essa meditação, né? Eu dividi a meditação da vida de Esther, sobre essa questão do passado, em 3 devocionais. Então, nós vamos falar sobre ela hoje, segunda, terça e quarta. Então, a primeira coisa de uma mulher emocionalmente saudável, quando vai trabalhar a questão do passado, primeira coisa que ela precisa fazer com esse passado, incluir o passado como uma força e não uma mutilação. E amanhã nós vamos saber qual vai ser o próximo passo para lidar com o passado. Então, hoje eu queria muito que você pensasse sobre isso. O seu passado, ele tem força. E você precisa incluí-lo. E parar de fingir que ele não existe, e excluir, e ficar se vitimizando. Ah, se não tivesse acontecido isso comigo, eu não estaria assim. Mas você só está assim diminuída porque você quer excluir. Agora, se você integra, ele se transforma em uma força que vai te impulsionar, vai te fazer sair da cova. Então, amanhã nós vamos dar continuidade a essa reflexão sobre esse assunto, né? Falando sobre o segundo
passo para fazer as pazes com a minha história. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, né? Primeira coisa que eu preciso fazer para, né, ter uma vida tranquila com a minha história é incluir passado. E amanhã nós vamos dar continuidade. Então, assim, o que você precisa incluir que você está excluindo? Em que você está perdendo a força? Esther, né, na verdade, Radassa, só se transformou em Esther por causa da sua orfandade. O ponto alto da vida dela aqui foi orfandade, a maior vergonha dela, orfandade. E essa órfã se transformou numa mãe de nação. Pensa, gente. Esse Deus, né, gente, transforma a nossa maior dor no nosso maior ministério. Então, a maior dor dela, da orfandade, foi transformada no ministério, porque ela soube incluir o seu passado dentro da sua história e não se diminuir diante dele. Tá bom, meninas? Olha, eu espero que esse devocional tenha te abençoado muito. Eu queria que a gente pudesse orar nesse momento, para que Deus possa nos dar essa graça, essa força de incluir o nosso passado. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a ter revelação dessa palavra, que o Senhor nos ajude a incluir o nosso passado dentro da nossa história e que isso se transforme numa força, no trampolim, e que toda sepultura que nós jogamos dentro das nossas vidas por acharmos que somos inferiores, por causa de tantas coisas difíceis que passamos, que essas sepulturas sejam fechadas e que hoje nós venhamos construir acima dessa sepultura um trampolim que vai nos colocar num novo nível na nossa história, na nossa vida emocional e no nosso propósito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minhas lindas. Olha só, se você não conhece meu trabalho nas redes sociais, vai lá no Instagram, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres. Lá tem muito conteúdo sobre saúde emocional que eu creio que vai te auxiliar durante essa jornada da mulher emocionalmente saudável, tá bom? Um beijo para você.